Dando sequência, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista ao jornal New York Times que apoiaria os filhos em eleições para vagas no Congresso Nacional, mas não a presidência. Detalhes agora com a Janaína Camelo. Em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, o ex-presidente Jair Bolsonaro descartou apoiar algum dos filhos para uma eventual candidatura à presidência da República. Ao ser questionado se concorda em lançar Flávio, Eduardo ou Carlos Bolsonaro ao Palácio do Planalto, o ex-presidente disse a seguinte frase, abre aspas, para você ser presidente aqui e fazer o correto, você tem que ter uma certa experiência. Fecha aspas, se referindo aos filhos. No entanto, o ex-presidente admitiu que apoia os filhos ao Congresso Nacional. Flávio Bolsonaro é senador e Eduardo deputado federal. Já Carlos Bolsonaro foi reeleito vereador no Rio de Janeiro e Jair Renan, eleito em Balneário Camboriú. Diante da inelegibilidade de Bolsonaro, impedido de concorrer nas próximas eleições, os irmãos já sinalizaram com a possibilidade de substituir o pai em uma candidatura para a presidência da República em 2026. Em entrevista para um canal no YouTube, Bolsonaro revelou seus planos para a família nas eleições do ano que vem. Confirmou que vai lançar Michele Bolsonaro para o Senado, assim como Eduardo Bolsonaro, que vai trabalhar para a reeleição de Flávio Bolsonaro. Já para a Câmara dos Deputados, o ex-presidente diz que pretende trabalhar para a candidatura de Carlos e de Jair Renan. No Senado, a candidatura de Michele Bolsonaro já está sendo costurada dentro do PL na bancada do Distrito Federal. Pelo mesmo partido, Flávio permaneceria candidato pelo Rio de Janeiro e Eduardo por São Paulo. De análise aqui na Jovem Pan, a Deise Tchocari está conosco, o Cristiano Vilela também. Deise, nós observamos aí nos últimos anos Michele Bolsonaro circulando pelo Brasil, evidentemente, em eventos políticos. E agora, essa afirmação do ex-presidente Bolsonaro ao jornal New York Times coloca o seguinte, então ela não estaria apta então para ser candidata à presidência da República, já que ele está inelegível e seus filhos também não. Então, reforça essa pressão justamente agora os possíveis governadores da direita. E também há uma discussão em Brasília o seguinte, se a direita brigar muito também, ela vai abrir aí, vai se fragilizar em relação à esquerda e às pretensões do presidente Lula e seus aliados. Deise. Marcelo, a gente percebe aqui um recuo retórico do ex-presidente, né? Antes ele até fomentava e falava da possibilidade dos filhos serem os seus sucessores, né? E essa declaração agora a gente entende como até uma possibilidade de evitar um desgaste da marca política dele, né? Agora, o que eu percebo com essa declaração, tanto em relação a Michele quanto aos filhos, é que esse movimento ele reforça uma percepção do ex-presidente Jair Bolsonaro de entender a política como um empreendimento altamente personalista. Então, ele entende que o carisma dele, que foi um dos grandes motivos para transformar ele, inclusive, no mito político que a gente tanto fala, né, que é o único mito político capaz hoje de confrontar o presidente Lula, mas ele entende que essa liderança carismática dele, ela não se transfere facilmente a sucessores, né? Isso implica também um autoentendimento da política, mas, ao mesmo tempo, acende um alerta, porque é preciso que a direita comece a pensar num sucessor para 2026, que, reitero, está logo ali. A direita, a gente tem percebido que ela está altamente fragmentada, a gente tem vários nomes, alguns aí não estão elegíveis, mas existem vários nomes com a possibilidade de irem para 2026, e a chancela do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela é muito importante, né? Então, quando ele deixa claro que os filhos não serão os sucessores dele, está na hora dele começar a pensar em construir esse sucessor para que tenha um nome com possibilidade de vencer em 2026. Exatamente, e o ex-presidente, ele constrói essa sua articulação, constrói esse seu discurso retórico no sentido de se manter, de se colocar ainda no centro dessa disputa, no centro das articulações da direita visando as eleições de 2026. E muito embora a fotografia hoje seja uma fotografia de inelegibilidade, mas o ex-presidente, ele insiste realmente no sentido de se colocar no centro dessa discussão e tudo indica que isso será mantido por um longo tempo. Enquanto isso, é natural que os demais representantes ou os eventuais outros postulantes do campo conservador venham a se movimentar. E a forma com que, eventualmente, essas movimentações possam ganhar
aderência junto ao eleitorado, possam ter sucesso junto ao eleitorado, é que vai fazer com que acabe demonstrando se de fato Jair Bolsonaro seguirá liderando o projeto conservador no ano de 2026 ou se eventualmente terá que dividir a liderança, dividir o comando com outros atores ao longo desse processo eleitoral.